Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, falando hoje sobre romper escassez, rompendo com a escassez financeira, emocional, rompendo com a escassez de saúde, trazendo a transformação de dentro para fora, equilibrando as nossas energias e ensinando vocês como fazer isso. Hoje eu vou trazer tudo isso nesse momento desse episódio que eu trouxe com a seguinte frase: minha vida anda, mas não flui. Porque tenho escutado muito isso das pessoas. Eu sou a suma sacerdotisa Axerá, eu sou farmacêutica, terapeuta holística e estudiosa de ciências holísticas, herméticas e alquímicas. Hoje eu trago para vocês a noção, o entendimento sobre um ponto invisível que impede a nossa vida de fluir. Hoje, então, assim, vou começar explicando para vocês o que é esse tema. Por que é que esse tema ele é tão repetido, recorrente, né, nas nossas vidas e tão pouco resolvido? Poucas pessoas conseguem resolver, né? Ele, na verdade, é um conflito, né, subconsciente, entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Ele de verdade é um vazamento de energia criado por memórias, crenças e padrões repetitivos. Coisas que você repete, inclusive porque viu na sua própria família. Porque isso é um padrão cultural do nosso país, da nossa nação, do nosso povo. É um entendimento, um ensinamento que nunca foi tratado na escola com você. Ele também, esse ponto crucial aí, invisível, que nós vamos tratar hoje, dessa repetição, desse que tanto que você faz e não consegue sair do mesmo lugar, é porque a causa de você se esforçar muito e avançar pouco, né? Tem uma causa incutida nisso. Existe, a gente vai debater sobre isso, tá? E outra, isso é algo que pode ser harmonizado e reorganizado, tá? Agora, nós vamos entender também o que é que essa nossa conversa não é, tá? É, ela não é algo que se resolve só com força de vontade. Não é algo relativo à sua falta de capacidade ou de inteligência. Também não está focado de que seja apenas preguiça ou falta de ação. Também não é castigo espiritual ou destino fixo. Existe o livre-arbítrio, nós não temos castigo espiritual ou destino fixo, são as nossas escolhas, conscientes e inconscientes. Também não se trata de falta de fé ou de pensamento positivo, porque hoje tem na internet uma máxima de que tudo que você tem que fazer e unicamente é manter pensamento positivo e vibração alta, frequência de vibração alta. E aí tem tanta gente trazendo tantas e inumeráveis receitinhas para você fazer isso e aquilo, frasezinhas para dizer aqui ou acolá, que não resolvem a sua vida, porque eu sei que você, assim como eu, já buscou muito isso. E esse aqui é um momento de nós entendermos de um modo diferente tudo isso. Na prática do dia a dia, esse tema que eu trouxe para vocês, ele se desenvolve da seguinte forma: a pessoa se esforça, age, trabalha, estuda, busca caminhos espirituais ou então caminhos racionais com lógica, né? Mas a vida ela não responde com fluidez, fica tudo travado, tudo parado. O dinheiro entra, o dinheiro sai, numa rapidez e com agilidade que você não consegue entender como isso acontece e como resolver esse problema, como parar com essa inconstância, né? De dinheiro na mão e dinheiro embora, né? Outra coisa, a gente vai também ver aqui o seguinte: nada se resolve, inclusive no campo emocional, relacionamentos falhos, cheios de problema, e parece que esses relacionamentos eles se repetem. Dor, traição, vergonha, narcisismo, tantas coisas que acontecem hoje nos relacionamentos e parece que a gente mantém aquela mesma energia, aquele mesmo sentido de atração, como se fosse um imã
Algumas pessoas, inclusive, chamam de dedo podre. Eu tenho dedo podre, eu não sei escolher, eu só escolho do mesmo jeito. E eu saio de um relacionamento e entro no outro, e o outro relacionamento é igual ao primeiro. E a pessoa é tóxica, e a pessoa me tem ciumento, a pessoa me sufoca, a pessoa não me ajuda a crescer, a pessoa diminui o meu crescimento. E eu não sei sair disso, tá? Outra coisa, com tudo isso que vai se acumulando na sua vida, a saúde oscila. A sua saúde vai ficando ruim, e principalmente a saúde mental, com ansiedade, depressão, síndrome de pânico, burnout, entre tantos outros problemas. Os projetos que você faz, eles simplesmente não avançam, e é como se eles sempre retornassem ao mesmo ponto. Você faz, projeta, se empenha, se determina, se compromete, mas você começa e nunca termina. Tá? Mas isso acontece por causa de um ponto interno não harmonizado que opera dentro de você em nível energético, emocional, subconsciente. Em alguns casos, as pessoas, inclusive, acham que isso é a nível espiritual, porque o espiritual tem camadas energéticas. E nessas camadas energéticas está todo o tratamento, todo o acompanhamento, toda a mudança, transformação que pode ser feita através de uma situação de consciência que pode ser ensinada a você. E esse ponto interno não harmonizado, ele não é visível, ele não é lógico, mas e também não é resolvido com apenas força de vontade, tá? Por quê? Ele não é falta de capacidade, ele não é preguiça, ele não é azar, ele não é punição espiritual. A espiritualidade, o mundo espiritual não quer você preso, ele quer você livre, por isso te trouxe o livre-arbítrio. O mundo espiritual quer você evoluído. Imagina só que tudo foi deixado aqui, ouro, prata, pedras preciosas, tudo criado por eles. Então eles não queriam que nós fôssemos pobres e miseráveis. Eles querem a nossa evolução, sim, e o nosso crescimento. Foi nos deixado aqui o livre-arbítrio para sermos, sim, pessoas livres emocionalmente. Mas quem te ensinou a tomar decisões de modo consciente? Quem te mostrou o caminho para que isso realmente aconteça? Eu quero que você entenda o seguinte: esse processo interno, esse ponto invisível que trava a tua vida, que trava o crescimento, né? Naquele que você fica dizendo assim: a minha vida anda, mas ela não consegue fluir, eu não consigo sair do mesmo local, como se eu estivesse parado, estagnado, estacionado, né? Naquele ponto, e eu não consigo sair disso. Então, assim, essa situação, de verdade, ela nasce de memórias emocionais enraizadas. Algumas pessoas chamam isso de paradigmas, ou seja, padrões que se repetem, se repetem, se repetem, né? São padrões herdados, crenças profundas, instigadas, colocadas, né, dentro de você, rupturas internas que quebram todo o fluxo natural da vida. E isso é o seguinte: a pessoa faz tudo certo externamente, sabe? Mas internamente está vivendo em conflito. Ela está vivendo naquele medo, naquela culpa, naquela fuga. Na verdade, todos os seus projetos, o seu dinheiro, o seu comprometimento, chega num ponto que em algum lugar vai aparecer alguma situação para travar você. Você adoece, alguém da família adoece, alguma coisa acontece na sua vida que trava tudo isso. Então, a pessoa, ela faz tudo certo, mas ela está nesse ciclo infinito, um looping, né? E aí, assim, esse ponto, o que esse ponto invisível, ele pode causar na sua vida, ou ele causa na nossa vida, né? É uma vida de constante esforço,
sensação de remar contra a maré, repetição de ciclos, cansaço sem motivo aparente, desconexão do prazer e da leveza. Você não consegue se distrair, você não consegue, por mais que esteja numa roda de amigos, por mais que você esteja num momento tranquilo da sua vida, num momento de lazer na praia, sentado com a sua família ou com amigos, você ainda sente uma trava, como se você não tivesse direito. Não é dado a você o merecimento de estar ali. Você não se sente merecedor de estar ali, mesmo tendo trabalhado, mesmo tendo conquistado dinheiro. E mesmo sabendo que precisa relaxar e descansar. Né? Então, o que acontece é o seguinte: a harmonização energética e emocional não força resultados. Tá? Ela realinha eixo interno. Ela fecha vazamentos de energia. Organiza emoção, intenção e ação. Ela devolve coerência entre o que a pessoa sente, pensa e faz. Ó, você vai ter que ter coerência entre pensar, fazer e agir. Por quê? Nos seus projetos você pensa, você tem vontade de fazer, mas na hora da ação você se bloqueia. Inventa-se, né, qualquer tipo de método, de mecanismo, né, para que você pare o projeto no meio. Você cansa, você desiste, você não quer mais, você acha que é incapaz, né? Então, quando isso acontece, né, quando você começa a ter essa harmonização com o que pensa, sente e faz, quando você entra nesse equilíbrio, né, o fluxo volta naturalmente. E não é milagre, mas é ordem interna restaurada, tá? Então, quando a vida não flui, como a gente sempre fala, né, quase nunca é falta de esforço. Pelo contrário, tem muito esforço, tem muita dedicação e sofrimento, né? Mas tem um ponto invisível dentro de você pedindo, implorando harmonização, né? Então, o que é que esse ponto, o que é que a nossa conversa aqui ela não é, tá? Ela não é. O ponto invisível que impede a vida de fluir, né? Ele é um desalinhamento. E o que é que ele não é? Né? Ele é um desalinhamento, desculpa. Ele é um desalinhamento, ele é um conflito subconsciente, é um vazamento de energia. Né? Você se esforça muito, avança muito pouco, você pode ser harmonizado e reorganizado com tudo isso, mas o que é que ele não é? Eu quero que fique bem claro o que é que ele não é, tá? Ele não é falta de capacidade ou de inteligência, ele não é preguiça, ele não é falta de ação, porque você é trabalhador, você é empenhado, você tem vontade de agir. Outra, ele não é castigo espiritual, gente. Não existe destino fixo. Existe a sua evolução. Existe o seu comprometimento em você crescer, né? Outra, não é falta de fé, porque tem muita gente com muita fé e que não consegue sair dessa situação. Também não é só pensamento positivo, como as pessoas estão dizendo aí. A partir de hoje, você tem que ter 100% do seu dia com pensamento positivo. É impossível. Você viver com pensamento impossível todos os dias da sua vida é impossível. Você é um ser humano. Você tem escolhas para fazer, caminhos e decisões a tomar. Você tem o seu emocional e o seu espiritual trabalhando tudo junto. Tem o emocional das outras pessoas ali também convivendo com você. Como que você vai viver com pensamento positivo o tempo inteiro? Outra coisa, também não é algo que se resolve só com a força de vontade. Porque você vai ter um dia que você está cansado. Vai ter um dia que você tem que parar.
E a força de vontade, pelo que eu entendo aí que as pessoas falam, é estar sempre atento, sempre disponível e disposto. Só que você é um ser humano ainda, você tem um corpo físico que precisa descansar, precisa se alinhar e sente. Ele sente medo, ele sente raiva, ele sente amor, mas também sente o emocional quando é humilhado, destratado ou detratado, discriminado, quando entra em conflito com seus próprios pensamentos que bloqueiam você, travando, mas não é porque ele está, seus pensamentos, o seu subconsciente está trabalhando contra você. Isso é uma forma de te proteger. É uma forma de te proteger, tá? Não é sobre fazer mais. Não é sobre fazer mais essa nossa conversa. É sobre alinhar o que está desalinhado por dentro. Alinhar o que está desalinhado do lado de dentro para poder dar certo no externo. Eu quero que você entenda nesse ponto da nossa conversa sobre o que ele é e o que é que ele não é. As pessoas falam assim: "Ah, mas é só o amor constrói". E quantas vezes na sua vida você fez com amor, deu certo. Mas naquele momento que a pessoa te desafia, te diminui, te humilha, te maltrata e você diz assim: "Eu vou fazer agora na força do ódio e eu vou provar que vai dar certo". E você consegue e você vence e dá certo. E você completa finalmente uma ação. Ou seja, o que a gente vai entender aqui é que as energias positivas, ou que a gente chama de negativas, elas existem sim. O que não existe é alguém que te ensine a usar essas energias, te mostre como usar nos dois polos, no polo negativo e no polo positivo. Você lê Hermética. Como te ensinar a controlar, a conhecer cada energia dessa. Por que você não pode conhecer essas energias? A raiva, a preguiça, a luxúria, a ganância, elas não são erradas, elas fazem parte de você como ser humano. E aí existe como te ensinar a utilizar isso, aí sim, de forma orientada, direcionada e harmônica com o lado contrário, o bem, o bom, o amor, o crescimento, a evolução. Então eu quero que você saiba o seguinte: esse tema tem uma oportunidade para você, esse tema que eu estou trazendo para você tem uma oportunidade, tá? Eu quero que você entenda o benefício desse tema que eu estou trazendo para você hoje. Esse tema é uma oportunidade porque ele muda o ponto de intervenção. Ele traz para você a novidade de que, na verdade, existe um ponto em que você pode trocar o botão. E você trocando esse botão, você finalmente vai entender porque a sua vida anda, mas ela não está fluindo. Em vez de tentar fazer mais, se cobrar mais, buscar mais técnicas ou se culpar por não avançar, você precisa atuar na causa invisível que sustenta esses bloqueios. Você precisa atuar, fazer uma ação, é mudar isso aí. E essa mudança não está nas minhas mãos, está na sua. E eu estou te convidando para participar do entendimento do benefício disso que eu estou trazendo para você agora. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar, tá? O benefício real é parar de gastar energia no lugar errado e começar a restaurar o fluxo da sua vida. Ah, então, sacerdotisa, existe como a senhora me ensinar
a usar essa energia no lugar certo, da forma certa, da maneira certa, sim, plenamente. E ninguém te ensina na internet. Estamos trazendo para você esse conhecimento, assim, desobstruindo, desbloqueando esse entendimento. Restaurar o fluxo da vida, onde dinheiro, relações e saúde deixam de depender apenas de esforço e passam a responder com coerência na sua vida, sem culpa, mas com benefício. Sabe, quando o ponto interno que está desarmonizado, ele se organiza, a vida começa a responder com menos resistência. É esse ponto interno que a gente não acessa. Então, hoje, por exemplo, eu vou te trazer um exemplo de uma pessoa, tá, que está hoje no nosso curso. Ele participa, né, das aulas, ele participa do método que a gente ensina isso. Esse rapaz, ele já chegou perto de fazer R$1 milhão 3 vezes. Ele tem uma capacidade, ele trabalha na área de comércio internacional. E toda vez que ele vai chegando perto desse R$1 milhão, a vida dele declinava. N motivos. Doença da mãe, problema de saúde dele, nascimento de filho, separação da esposa, problema com a sociedade, com o sócio, que passou ele para trás, né, não manteve a palavra, tá? E hoje, ele fazendo o curso, a vida dele voltou a fluir. Só que dessa vez com uma forma orientada de fazer isso acontecer. Ele entendeu o que é que tem dentro dele. Ele está entendendo passo a passo dentro dele o que mudar e como harmonizar isso, tá? Ele passou a tomar decisões com mais clareza, parar de repetir escolhas financeiras impulsivas. Ah, mas onde é que está isso aí? Por que isso? Escolhas financeiras impulsivas, sim. Chegou um momento da vida dele que ele simplesmente comprava para aparecer diante das pessoas. E ele não precisava mostrar o que é que ele tinha, mas quem ele era. Então, outra coisa que mudou nele começou a permitir que o dinheiro permanecesse, não só entrasse. Porque isso é uma permissão que tem que ser dada e as pessoas não sabem. Você tem que permitir receber. Porque foi criado na gente um dogma que virou um paradigma. Diz assim: é dando que se recebe. Não. Você precisa receber para poder dar. Não é dando que se recebe. Receber para poder dar. Como que você vai dar algo que você não tem? Hoje, se você me pedir um pão e eu não tiver o pão para te dar, como eu vou te dar o pão? Então, eu tenho a nossa cultura aprendeu a primeiro dar para poder receber. A gente tem que primeiro plantar. Como é que eu vou tirar de uma árvore algo que eu não plantei a semente, não reguei, não deixei a árvore crescer para poder ter fruto? Qual é a árvore que você primeiro dá o fruto para poder você ter árvore? Entende? A gente tem que aprender a receber. Nós não sabemos receber. Por isso que a gente fala que o agradecer, o ser grato pelo que recebe é importante. Às vezes a gente está nos nossos relacionamentos exigindo das pessoas o que elas não têm para dar, porque elas não plantaram em si, elas não têm, elas não receberam.
E isso é comum. Sabe, a gente conhece muitas pessoas o tempo todo que sempre atraem relações instáveis. Mas isso é a vivência dessa pessoa, na família, já desde a família, desde o ventre, desde a concepção. Foi uma concepção, foi um momento instável, ela não sabe. Então, quando a gente trabalha, agora eu estou falando de relacionamentos, né? Quando a gente trabalha esse desalinhamento interno entre medo de abandono e necessidade de controle, o ciclo se quebra. Porque a gente tem que aprender a compartilhar o que tem. Mas para a gente compartilhar o que tem, a gente primeiro precisa colher para si. Então, eu sempre falo que não adianta você querer modificar o seu externo sem modificar o seu interior. Você precisa se conhecer. Você nem sabe o que é que tem dentro de você. Quais são os seus verdadeiros sentimentos, o que é que habita de emoção dentro de você. E às vezes a gente quer se moldar, se modelar as pessoas que estão à nossa volta, sendo que nós não somos aquilo que estamos querendo ser para satisfazer o ego de alguém. Então, quando a gente entende isso, tá? A gente começa a mudar, inclusive naquilo que a gente vai atrair como relacionamento, porque agora eu vou atrair aquilo que eu sou, tá? E aí a gente vai ver que não vai ter necessidade de forçar alguém a ser como você quer que seja, nem de se forçar a ser o que alguém ordena que você seja, porque senão não vai viver com você, porque senão você não vai conseguir fazer aquela pessoa feliz. E o problema não é fazer apenas o outro feliz, é ser feliz. Então você tem que parar de repetir esse mesmo tipo de vínculo, tá? Então, quando a gente entende esses dois pontos, né, a gente começa a ver a vida como um todo. Aí vem um terceiro exemplo para a gente entender desse assunto que eu estou falando hoje. Por que, que a sua vida anda, mas ela não flui? Ela anda, você consegue um emprego, você vai para uma boa equipe de trabalho, né? Você estuda, faz uma faculdade, um curso técnico, uma pós-graduação, você se aprimora. Você até faz Ho'oponopono. Você ora, você faz, você reza, você vai na igreja. Mas com tudo isso, não flui. Você não consegue alcançar o que deseja. Ou melhor, não é nem o que você deseja, você não consegue alcançar as mudanças necessárias para que você entenda quem você é, para que você consiga, com isso, se sentir uma pessoa realizada. Sabe, é comum aquela sensação de vazio, de solidão extrema, a sensação de que tudo está parado, você não consegue, não vai para frente, não vai para trás. Eu escuto muitas pessoas falarem assim: eu estou no fundo do poço. Mas o que na verdade estava acontecendo é que você está exausto de tanto esforço, tanta energia desperdiçada, que a gente sente que foi em vão. Foi em vão o que você fez, foi vã. A ação vã, porque não teve direcionamento, equilíbrio, harmonização consciente. Porque o seu subconsciente só vai fazer quando você estiver consciente do que você está fazendo, das ações. Dentro disso, a gente vê o seguinte, que com a harmonização, chega para você, com essa harmonização de que eu estou falando, vai chegar para você alívio emocional. Alívio, finalmente,
Alívio emocional. O que é isso? É aquela sensação de leveza, de paz interior, de progresso, de vitória, de consolidação de um projeto. Você vai conseguir fazer algo acontecer do começo, meio e fim. E aí você vai ter vontade de continuar, de ser constante isso, porque você vai estar aprendendo como realizar isso. Existe um método, existe o passo a passo, é real. Outra assim, sem picos e sem quedas. Ou melhor, com picos, com quedas, mas agora com a construção consciente de como entrar e sair disso, de como entrar e sair dessa situação. Aí você pode simplesmente falar assim para mim, mas tudo que você está falando aí parece algo abstrato demais. Muito abstrato, tá assim tudo dentro de uma harmonização de energia. Equilíbrio, como eu consigo isso? Ninguém te ensinou, né? Harmonização todo mundo fala, parece até coisa de harmonização facial, mas é bem parecido mesmo, tá? Sabe? Mas a resposta é a seguinte para você: é abstrato apenas para quem olha de fora. Na prática, tá? Esse ponto invisível que você precisa alinhar, ele aparece nos mesmos ciclos, se repetindo. E uma coisa, você tem que concordar comigo: os ciclos são fatos, eles não são teoria. Há um ponto que em todas as filosofias que se conhece, se fala de ciclos, roda de Sansara, ciclo da vida. Cabala, em seus ciclos, em suas sefirot, né? Então, isso é fato, não é teoria. Então, assim, outra pessoa pode simplesmente estar ouvindo o que eu estou falando e perguntando o seguinte: então é só energia? Se é só energia, então eu não preciso agir? É aquela história da internet, né? É só pensar positivo que tudo se resolve? Não, não. Ação sem alinhamento, ele é apenas esforço. A gente volta para a mesma história. Você vai continuar gastando energia, se esforçando à toa, apenas queimando combustível sem necessidade. Alinhamento sem ação vira fuga. Alinhamento sem ação vai ser apenas fuga momentânea. O trabalho real une os dois. E é isso que devolve o fluxo, tá? Outra coisa, sempre que eu escuto quando eu estou falando isso para as pessoas, conversando sobre esse assunto, né, sobre esse tema em si, de que a vida anda. Tanto é que o tempo está passando e você só está envelhecendo, você não tá ficando mais novo, e sim mais velho. Já teve 18, 20, 25, 40, e o tempo está andando, mas não flui. Aí você fala assim, mas eu já tentei várias coisas e nada funciona, nada, sacerdotisa, nada. Eu vou te falar o seguinte, porque, na verdade, tudo atuou só no sintoma. O que é sintoma? É aquilo que se externaliza no corpo por causa de um problema orgânico. O que é um sintoma? Um espirro. Ele não é o problema, ele é um sintoma de um problema. Ele é um sintoma da rinite, por exemplo, né? O soluço é um sintoma
de algo que está acontecendo no seu estômago. Não é? Arrepiou, seu corpo arrepiou. É um sintoma, uma resposta de algo do seu organismo, tá? Então, tudo isso que você fez até hoje só atuou no sintoma. Esse tema, ele atua na raiz que sustenta os sintomas. Na raiz do que sustenta esses sintomas. Quando a base muda, o resto acompanha. Então, quando a vida não flui, insistir em fazer mais do mesmo, de verdade, só aumenta o cansaço. Você vai se sentir cada vez mais cansado, mais debilitado. O verdadeiro avanço começa quando você harmoniza o ponto invisível que sustenta tudo isso. De novo, eu vou falar para você o seguinte: a gente está falando aqui de romper a escassez. Não é escassez, não é só de financeira. É escassez emocional. É escassez de saúde. A gente está falando aqui por que a sua vida ela anda, porque o tempo anda, mas as coisas não fluem. Você não consegue terminar e alcançar os seus objetivos, terminar projetos e alcançar objetivos. Tem sempre aquela lembrança no passado de alguém que dizia para você assim: não vai dar certo, você não consegue, você é incapaz, né? Então, existe o jeito errado de tratar esse tema, tá? Se você tratar isso como algo místico, como uma promessa de milagre, isso que eu estou falando com você hoje, se você tratar como se fosse algo místico, apenas uma promessa de milagre ou uma fuga da realidade, tá? E você chegar e achar apenas que basta ativar energia sem olhar suas emoções, sem estudá-las, sem compreendê-las. Porque você vai ter que estudar as suas emoções e compreender é o seu autoconhecimento. Se você apenas também, isso é o jeito errado, tá? Se você apenas olhar frases positivas, né? Vou dizer todas as manhãs 30 frases positivas, mas você ignorar os conflitos internos. Você está falando da boca para fora as frases positivas. Tipo assim, eu sou rico, sendo que o seu subconsciente sabe que você não é rico ainda. Ele vai dizer, tem um conflito aqui, você está falando algo que é mentira, você está sendo desonesto com você e comigo. Outra coisa que não pode ser feito nesse momento é esperar que a vida mude sem mudar o seu estado interno. Sua vida não vai mudar sem você mudar a sua parte dentro de você. Sem você entender quem você é. Sem você entender a divindade que tem dentro de você. Tá? Se nesse estágio, tá, em que você está, você não entender que tudo isso que eu falei é o jeito errado de tratar. Se você mistificar isso, se você esperar milagres, se você fugir da sua realidade, porque isso aqui é a Matrix, então eu tenho que sair dessa realidade. Essa realidade não existe, não, ela existe sim, que você está dentro dela, está inserido. Isso é uma fuga, você não pode fugir da sua realidade. Então, se você espiritualizar apenas o problema, tá? Mas você precisa espiritualizar mantendo o mesmo padrão emocional e mental. Você tem que entender o espiritual dentro de você, mas você tem que manter, você tem que entender o que é o seu padrão mental e emocional, porque sem entender você não coloca ele no eixo.
É conscientizar-se disso para que você consiga espiritualizar o problema. Você entender. Se você não tiver a condição, tá, de entender o que eu estou te falando, você vai só ter mais frustração e descrença, tá? Então, o jeito certo para começar a sair disso, para orientar isso na sua vida, é assim, ó. Reconheça que existe um bloqueio interno real. Observe os padrões que se repetem. Mas eu não consigo nem observar, não consigo identificar esses padrões. Você vai conseguir. Harmonize as emoções, energia e ação ao mesmo tempo. Aqui a gente não pode, nessa altura do campeonato, você não pode forçar resultados ou querer que os resultados sejam imediatos. Isso é um trabalho, isso é uma reeducação. É uma reeducação, é um trabalho. Como é uma reeducação alimentar, como é uma reeducação física. Exige um esforço, exige a parte que você tem que se comprometer. Tem que ser mentorado, sim, tem que ter uma mentoria, tem que ter alguém que te ajude, por exemplo, a como observar os padrões que se repetem. Como é que você vai fazer isso sozinho? Padrões que se repetem, deixa eu dizer a você. Você é humilhado e baixa a cabeça. Você está morando sempre na casa de alguém. Você não consegue terminar projetos, inicia e não termina seus projetos. Tudo você começa e para pelo meio. Você organiza sua vida financeira e material e de repente tudo desmorona. Padrões, são padrões. Como você tem agido com pessoas? Quais são as suas ações e reações? A sua mente, como você tem reagido à sua própria mente? Reagido ao seu corpo? As energias à sua volta? Eu vejo muitas pessoas falarem assim para mim, mas eu sou uma esponja energética. Eu absorvo os problemas das pessoas e fico sobrecarregado. Isso é um padrão. E existe como ativar um bloqueio para isso. Limpeza dessas energias que não te pertencem, não são suas, mas você está carregando porque você foi buscar. Eu fui buscar. É uma verdade, é assim. Você nem sabe que foi buscar. Você nem sabe como buscou. Tá vendo como precisa aprender muita coisa? A gente precisa aprender muita coisa, né? Aqui não, então assim, eu quero que você entenda que esse resultado ele não pode ser forçado, tá? Isso é necessário que se crie uma ordem interna, tá? Para que esse fluxo ele possa responder naturalmente, certo? É um processo consciente, responsável. É um processo contínuo, sem mágica, mas com coerência. Ou melhor, com a mágica, porque a palavra mágica ela quer dizer aquilo que você transforma de dentro para fora. É algo que você usa de dentro de você e transforma o seu exterior. Porque as pessoas querem primeiro mudar o exterior para poder mudar o interno. Eu vou ficar rica para poder ficar feliz. Eu vou ficar com alguém para poder ser para poder me sentir amada. Você tem que mudar primeiro em você, tá? E isso é mágica. Isso é o que a gente chama de mágica, não a mágica do circo, que o cara tira um coelho de dentro da cartola. Não é aquilo, entendeu? Não é aquilo. Então, eu vou passar para vocês aqui agora, tá? Um pequeno passo para vocês começarem
a colocar em prática uma mudança real, tá? É um passo simples e prático. Veja só, por 3 dias, deixa eu organizar aqui que está saindo. Por 3 dias, tá? Você vai observar e anotar. Anota aí. Depois, se você não conseguir lembrar, anota aí no papelzinho. Olha o que é que você vai fazer. 3 dias, por 3 dias, você vai observar e anotar onde você faz muito esforço e onde o resultado não se sustenta. Onde é que você está fazendo muito esforço? Em qual ponto da sua vida? E onde o resultado não está se sustentando. Agora, faça isso sem julgar e sem tentar corrigir. Tá? A consciência do padrão já começa com isso aí, a consciência do padrão, ela já começa a fechar o vazamento de energia que tem em você, porque você vai começar a observar os pontos em que você está colocando energia demais sem obter resultado. Depois coloca aqui para mim, se você puder, onde você tem colocado, qual o ponto principal que você tem colocado energia e não tem obtido resultado? Relacionamento, financeiro, você tem que trabalhar, um ponto, eu trabalho muito, sacerdotisa, eu me dedico e eu não tenho resultado. Aí alguém pode colocar assim, não, e nos meus relacionamentos, eu me dou por completo, por inteiro, e eu sempre recebo migalhas, eu nunca recebo o que eu verdadeiramente mereço. Ou então assim, na minha família eu me dedico para ser o melhor, para não dar trabalho, para tirar boas notas. Sempre fui aquela pessoa que fez tudo para que meus pais tivessem muito orgulho de mim. Mas eu nunca tive o reconhecimento deles. Entenderam como é que é, quais são os pontos? Coloca aqui pra gente, porque isso vai nos ajudar a compreender o padrão que mais está, ou os padrões que mais estão aparecendo nas pessoas que buscam sair dessa situação da vida que não flui, da escassez plena e total, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o fluxo da vida, ele não se cria à força. Ele acontece e ele retorna quando o que está desalinhado, o que está desalinhado por dentro começa a ser visto. Porque você começa a mostrar para o seu subconsciente e a você mesmo que você está começando a se preocupar com você e a querer cuidar para você sair desse marasmo emocional, dessa estagnação. Porque não é estagnação, é o uso errado da sua energia. O uso da sua energia está sendo errado. Você está usando sua energia para coisas que não trazem resultado, logo você não está usando corretamente. Está focando errado, direcionando errado. Consequentemente, né, essa energia, ao invés de estar ligando, ela está entrando em curto. Está desligando. Porque a fiação ela não está correta, né? Tá bem? Então, hoje eu quero encerrar aqui com vocês. Se algo aqui tocou você, não ignora. O fluxo retorna não é com mais esforço, mas com o alinhamento certo. E isso é exatamente o que eu vou mostrar nos próximos passos, tá? Então, se quiser, eu vou deixar aqui com vocês também a nossa próxima live, né, nossa próxima aula, né, vai ser gravada. Eu vou deixar aqui amanhã. A gente vai falar sobre o seguinte assunto: por que seus relacionamentos são sempre problemáticos?
Porque não é só relacionamento do casamento, não. É na família, é no trabalho, é na escola, com os amigos. Por que as pessoas não compreendem você? Por que você está sempre por fora? As pessoas estão sempre dizendo que você é uma pessoa difícil de lidar. Tá bem? Até a próxima. Muito obrigada. Beijo no coração.